Fala galera, começando o primeiro Ponto Cultural de 2024. E nesse episódio teremos uma matéria sobre a Biblioteca Municipal, veremos o que as pessoas sabem sobre literatura e conversaremos com uma professora da área para saber o que realmente é a final. Roda a vinheta. Bem-vindos ao Ponto Cultural, seu programa de encontros com a cultura de Jacareí e região. E de início, iremos à Biblioteca Municipal. Bora lá? Fala galera, primeira matéria do ano e para começar bem, bora falar de livro? Eu tô aqui com a Célia, ela vai contar pra gente um pouquinho sobre a história da biblioteca da nossa cidade. Tudo bom, Célia? Tudo bem. Bom, a nossa biblioteca é a biblioteca mais antiga que nós temos aqui na Redondeza, né? Ela foi criada em 1908. Ela recebe o nome de Macedo Soares, que foi o desembargador que deu o primeiro insight para a gente começar uma biblioteca pública. E hoje ela é uma biblioteca extremamente viva, é uma biblioteca que tem muita movimentação. E como funciona aqui? As pessoas vêm, pegam um livro e vão para casa ou tem atrações? Nós temos, ao longo do ano, contações de histórias e cursos nessa biblioteca. Então, a contação de história ela acontece de terça a sexta-feira. Em geral, são visitas monitoradas, escolas que vêm para a contação de história, mas a gente também recebe o público espontâneo. Então, se você estiver passando por aqui e tiver uma contação de história, você pode adentrar e assistir junto com a turminha. E agora, no começo do ano, as férias escolares, você percebe que aqui tem mais movimento durante o período de férias ou durante o período escolar? Durante o período escolar, a gente tem uma movimentação maior, mas é do público adulto. Então, lá no balcão, a gente acaba atendendo as pessoas que fazem concurso, os pré-vestibulandos. Então, a gente tem uma diferenciação. Já nas férias, a gente tem um público maior, que é considerado um passeio para as famílias, porque nesse espaço do infantil, como o acervo é aberto, os próprios pais podem vir, escolher nas prateleiras os seus livros, sentar, contar a história com seus filhos e depois ainda retirar como empréstimo e levar para casa. Perfeito, muito obrigada. E a nossa matéria vai ficando por aqui, cheia de curiosidades para você começar o ano incentivado a ler. E você aí de casa, gosta de ler? Conta pra gente. Eu vou ficando por aqui, até já! E a Alice entrevistou a professora Marcela de literatura para entendermos de uma vez por todas o que é literatura afinal. Vamos conferir? É com você, Alice. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Ponto Cultural Entrevista do ano. Hoje estamos recebendo a professora Marcela Batista para falarmos sobre literatura. Oi Marcela, seja bem-vinda ao nosso programa, o primeiro de 2024. É um prazer estar aqui, espero que todos gostem, né, do nosso bate-papo. Com certeza, é um tema super interessante. Então quero pedir para você, Marcela, contar um pouquinho da sua história. Quando foi que você decidiu se tornar professora de literatura? Eu comecei muito cedo. E comecei como professora de inglês e substituindo uma colega amiga numa escola, eu comecei com a língua portuguesa. As minhas aulas de inglês, elas antecedem o período da faculdade e na faculdade eu já comecei com aulas de língua portuguesa. E o caminho foi me mostrando que a literatura era da língua portuguesa o que eu mais gostava assim de trabalhar. Trabalho também com redação, mas a literatura sempre foi a minha paixão. Legal, Marcela. Agora que a gente já te conhece um pouquinho, no nosso programa nós temos um especial que a nossa equipe de garotas do Ponto foi até as ruas para ver o que o pessoal tem a dizer sobre literatura. Vamos ver? Vamos. Para você, qual que é a importância de ler? A importância de ler, acredito que aumenta seu vocabulário, você estimula mais o seu aprendizado na escrita. Saber desfrutar mais das coisas, novas maneiras de enxergar o mundo. Quando o homem que lê, ele tem mais sabedoria. O homem que não lê, ele esquece um pouco o que está acontecendo no mundo. É muito bom, porque eu acho que hoje em dia as pessoas leem muito menos. Eu acho que quanto mais as pessoas leem, mais elas se influenciam com isso, elas têm muito mais conhecimento. Eu acho que é importante porque você precisa de um repertório, né? De sabedoria para viver hoje em dia.
Eu acho que ler é importante por isso. Legal, né, Marcelo? O pessoal falou super bem, mas quero ouvir de você, então, qual que é a importância de ler? É um pouco de tudo que eles falaram, mas além desse vocabulário, de melhorar sua escrita, é você compreender através do tempo o pensamento da sociedade. Então você pode pegar um livro do século XVIII, do século XIX e perceber que, como sociedade, a gente ainda tem semelhanças com os dias de hoje e perceber até quais são as diferenças. Eu acho que é a construção da nossa própria história. A literatura, ela está aí para isso. Historicamente falando, ela nos propicia esse exercício de eu olhar. Então, se eu quero ler sobre amor e pego um livro de amor do século XIX, poxa, as pessoas também sofriam, as pessoas também amavam. Então, eu começo a entender isso dentro de um contexto maior. Legal, com certeza. Ajuda a formar também o senso crítico, né? Sempre. Ler é um perigo. Com certeza. Vamos ver, então, o que o pessoal acha que é literatura. O que você acha que é a literatura? Literatura, para mim, é uma forma de buscar conhecimento através de livros e de diferentes áreas da leitura. Ler, entrar no mundo dos livros, imaginação. Literatura é bons livros para as pessoas na escola. A gente estudar literatura, é bom estudar sobre, vamos dizer assim, folclore brasileiro. A literatura é algo muito importante, eu acho, para todo mundo, que eu acho que influencia muito na cultura, essas coisas. Eu acho que é muito importante a literatura. A literatura, eu acho que é algo que as pessoas expressam através da escrita. Legal, é isso mesmo? É isso mesmo. A literatura, ela é uma manifestação artística em que a matéria-prima é a palavra, e a palavra no seu sentido mais amplo. Então, assim, a palavra, ela ganha vida dentro do texto, né? E a literatura, ela é capaz de criar uma identidade. Então, do ponto de vista cultural, a gente se reconhece através dos livros. Então, você pode ler uma literatura nacional, internacional, e você fazer esse caminho, essa construção de você mesmo. Legal, mas quando a gente fala em literatura, a gente costuma pensar mais no lado poético, né? É para além disso? Muito além. A gente precisa entender que o registro escrito, ele ganha um grande universo, principalmente na atualidade. Então, você começa lá com a poesia. A poesia, ela é um tipo textual que vem da música, né? E depois perde o instrumento musical, vira poesia. E aí vem a prosa. A prosa é mais recente. Esses textos que nós conhecemos hoje, em parágrafos, eles datam do século XIX, a grande maioria deles. Então, é muito perto da gente. Antes, tudo era em verso. Até as aventuras, os épicos, eram escritos em versos. Entendi, bacana. Vamos ver então as recomendações do pessoal. A gente perguntou também qual foi o último livro que eles leram. Vamos ver o que a galera tá lendo. Qual que foi o último livro que a senhora leu? Só quando eu estudava na escola. História, ciência. O último livro que eu li foi O Segredo da Mente Milionária. Foi há um mês atrás. Catecismo contra o Comunismo. Finalzinho do ano passado. Sobre a vida do Hitler. Foi agora em dezembro. Príncipe Cruel. Foi, acho que, semana passada. Eu li hoje, eu terminei de ler, inclusive, sobre a brevidade da vida. Legal, bons livros. Diversificado, né? É mesmo. Isso é importante. Com certeza. Você conhece algum desses livros? Conheço Recomenda? alguns de nome. Assim, autoajuda, alguma coisa assim. A gente sempre vê as prateleiras das bibliotecas e livrarias ficam cada vez maiores nessa parte, né? Não é o que eu costumo ler, né? Assim, para dar aula eu leio geralmente os livros voltados para vestibular e, para o meu prazer, eu gosto muito de ler crônicas. E, então, assim, é o que eu mais busco ler. Mas eu acho que a literatura, ela tem esse espaço. Por isso que é importante. Então, você pega desde a pessoa que quer ler um livro mais longo, um livro mais curto, um texto mais breve, e você tem lugar para todo mundo. Verdade, tem para todos os gostos, né? O importante é ler. Sim, sempre. Com certeza. A gente perguntou também para o pessoal o que eles perguntariam para uma professora de literatura. Vamos ver as dúvidas da galera. Então, como funciona a literatura? A literatura, se a gente for pensar de uma maneira assim mais simples, ela é uma matéria, e ela é uma matéria hoje escolar que tenta ampliar o aluno das mais diferentes formas. Então, às vezes ele está lendo uma obra literária e ali ele está estudando história e geografia. Ele está lendo uma obra literária e está vendo uma influência científica.
Porque quando a ciência começa a se desenvolver, ela também afeta a literatura. Então, a literatura, ela tem esse papel. Por isso que quando, às vezes, na escola, o aluno fala, por que a professora não adotou um livro mais legal? Tipo Diário de um Banana, que muitos leem na escola, fora dela, porque a gente está buscando esses links que a literatura proporciona. Né? Então, nem sempre aquilo que seria para o meu prazer individual é o que a escola vai adotar. Então, porque a gente está pensando em algo mais amplo, né? Para que o aluno amadureça mais essa parte de observação de texto. Perfeito. E ajuda a construir também um repertório, né? Sempre, sempre. É impossível você ler qualquer coisa e isso não te afetar de algum modo, né? Positiva e negativamente. E uma vez lido, o texto ele não está acabado ali. Porque às vezes a gente lê um livro, passa muito tempo, você relê o livro e você fala, meu Deus, eu não tinha percebido isso. Porque a sua maturidade é outra naquele momento e aquele livro, dentro daquele contexto, vai te trazer um outro significado. Perfeito, isso acontece mesmo. Vamos ver mais uma. Quem foi o primeiro cara que escreveu o livro? Uma pergunta histórica. Boa pergunta. Então, a gente não vai ter um nome dele, né? Porque os registros que a gente tem que pensar historicamente. Então, lá na Mesopotâmia, com os sumérios, um grupo de homens escreveram um livro e aí, dali começa o que a gente, mais próximo do que a gente conhece hoje por literatura. Ainda não era um livro nos formatos que a gente tem hoje, nem com a nossa escrita, mas já era uma ideia de literatura. Legal. Que é o épico de Gilgamesh, primeiro livro. Então foi uma construção também de várias pessoas. Exatamente. Perfeito, vamos ver mais uma. Alguma indicação de um livro e o que ela mais gosta de ler? Indicar livro é muito delicado. Eu costumo dizer assim, você está pronto para ler o quê? Eu quero ler fantasia. Nossa, tenho várias indicações. Eu tenho preguiça de ler, eu escuto muito isso das pessoas. Eu tenho preguiça, eu pego o livro, eu tenho sono. Então leia crônica, as crônicas são curtas. Aí você leu crônica, você vai ultrapassar essa questão do tempo de leitura e você vai para o conto, que é talvez um pouco mais extenso, para depois você chegar a um romance, né? Mas também não tem problema ler só crônica. Então, que livro que eu indico? Se você é uma pessoa jovem, que ainda não se habituou a nenhum tipo de leitura, comece com crônicas. Se você é uma pessoa mais velha, comece com crônicas. E como? Buscando os autores que possam te agradar. E aí você vai passar por uma experimentação, né? Talvez você se identifique com o primeiro, talvez você leve um tempinho maior, mas nós temos ótimos cronistas. Perfeito, porque na verdade às vezes as pessoas começam a ler, de repente pegam um livro ali, né, uma leitura um pouco mais pesada, porque tem isso também, né? Tem, e já desistem. Eu não gosto muito quando as pessoas, elas relacionam literatura, literatura é Machado de Assis. Machado de Assis é um grande escritor, não está fora da minha estante, das minhas leituras. Eu admiro demais o formato da escrita dele, mas o Machado de Assis, ele é um modelo para ser seguido. Um modelo para ser lido. Ele não é onde a gente fecha o nosso percurso de leitor. Então, muitas vezes, se você não tem uma experiência leitora, você lê o Machado de Assis, vai te desagradar muito. O que acontece comigo é que às vezes eu estou explicando um livro em aula e o aluno ama o livro. Aí ele pega para ler e fala, poxa vida, professora, eu fui ler o livro, é horrível, demora, eu fiquei 5 páginas e não entendi. E você conta, é muito fácil. Então, assim, por que você ficou 5 páginas e não entendeu? Porque a gente tem que contextualizar tudo. Um livro do século XIX, ele é extremamente detalhado, porque naquele momento a gente tinha uma ascensão da burguesia. Então, o que o livro faz? Ele está descrevendo a sala, ele descreve o tapete, uma página falando do tapete, uma página falando do candelabro, uma página falando da parede, dos desenhos, dos vasos, porque a ideia era mostrar esse movimento burguês que estava crescendo em ascensão e tal, e era o livro. Não tinha outra forma das pessoas se informarem ou entenderem, não é a minha realidade. Então, como que eu entendo? Através do detalhamento. Então, essa linguagem, às vezes a pessoa fala, eu não sirvo para ler nada. E aí ela deixa para lá. Mas não, então vamos para o mais recente, para as literaturas mais recentes, a nossa linguagem, o nosso tempo, né? Com certeza. Então, o ideal é começar aos poucos. Sempre aos poucos e sempre com textos curtos. Nunca
ai, olha, comprei esse livro, o livro é lindo, maravilhoso, 1000 e poucas páginas. Mas não é por aí que a gente começa. Talvez ele seja a sua meta, então você compra, deixa lá como meta, mas sempre começando com textos menores. Legal. Pra gente ter a sensação de estou cumprindo o meu projeto de leitura. Legal, com certeza. É importante ter metas assim também. Sim. Vamos ver então mais uma pergunta do pessoal. Por que tantas pessoas sofrem, não conseguem ler? Olha, meio que o que a gente acabou de falar. Exatamente, porque erroneamente nos levaram a crer que a gente tem que ler os grandes nomes para ler literatura. E não, a partir do momento que você começa a buscar a leitura, não importa o tamanho do livro, se é autoajuda, como o garoto ali comentou, se é sobre folclore brasileiro, se eu estou pegando aqueles livros infantis, olha, quero reler livros da minha infância. Você vai acionar uma memória afetiva e isso talvez te leve a chegar a outros lugares da leitura. Então, primeiro quebrar esse pré-conceito com a leitura, que toda leitura é chata, é cansativa e eu vou me aborrecer no final. E a gente, aos poucos, atingindo pequenos objetivos na leitura. Verdade, isso é importante. Vamos ver então mais uma pergunta. As mensagens que eles queriam passar para todo mundo. Porque às vezes o que eu penso sobre o livro talvez não seja a mesma coisa que as pessoas pensam. Como identificar o que o autor quis dizer? Então, aí sempre a gente vai olhar o autor que escreveu, em que momento ele escreveu. Isso é muito importante. Hoje, ainda com a internet nas nossas mãos, a gente pode fazer uma busca muito rápida sobre isso, caso você já esteja fora da escola. Os alunos que ainda estão dentro da escola, os jovens, né, eles têm os professores ali para auxiliá-los. Mas para quem já está fora da escola, é buscar na internet o período que aquele autor escreveu. Porque daí já é um caminho para entender. Então, às vezes, ele está falando sobre casamento. E o casamento, naquele período, ele tinha um formato que difere um pouco da realidade que aquele leitor tem hoje. Então, é importante. Você está lendo um livro que fala sobre trabalho. E aí você olha, poxa, olha como o trabalho aparece aqui. E olha quantos formatos de trabalho nós temos hoje. Por isso, a contextualização é sempre importante. Sim, sem dúvidas. Vamos ver, então, nossa última pergunta. O que falta para a geração de novas crianças de hoje em dia serem incentivadas a ler? Exato. Pergunta importante. E essa palavra é muito boa, incentivo, né? Então, a escola incentiva, a família incentiva, e a gente precisa entender que, assim, a criança, ela lê. A família dá livrinho de presente, o bebê nasce e ganha aqueles livrinhos de banheira. Por que conforme vai crescendo, o livro deixa de ser um presente? Porque associa esse livro a algo difícil, a algo que vai ser cobrado na escola para tirar nota ou a algo que vai ser cobrado ao vestibular. E o livro, como a gente tem que entender, literatura não é arte, o que está escrito ali não é arte, não vai me informar, não vai ampliar o meu universo leitor, então eu preciso encontrar ali algum prazer. Então, o que faz uma criança parar de ler? Muitas vezes, ou por falta de incentivo, ou por não sentir prazer naquela leitura específica. Então, não é fácil, né? Então, quem gosta de ler, lê até bula de remédio. Agora, quem não gosta, quando se depara com uma leitura frustrante, para de ler. E aí todo mundo desiste. A família desiste de presentear, não leva mais à biblioteca, que é um passeio. A nossa biblioteca aqui em Jacareí eu acho fabulosa, além dos volumes que tem, ela é bonita. A gente tem arte nas paredes, é um lugar arborizado. Então, assim, tornar isso um passeio, isso é muito cultural também, né? Nós, brasileiros, não temos essa cultura em nós, de usarmos os espaços públicos para ler. Isso é muito importante. Então, incentivar, tornar isso um hábito e não desistir. Perfeito. Então, a gente tem que mudar nessa mentalidade de que livro é só para estudar. E que sempre é difícil, né? E que sempre é difícil. Eu falo que o Machado de Assis, ele se revira, porque as pessoas jogam nas costas dele uma grande responsabilidade. Inclusive, acham que se eu ler Machado de Assis, eu vou escrever melhor. Não. Se você ler o Machado de Assis, ele vai ampliar, aquela leitura vai ampliar um modo de escrita, um modo de leitura. Você não vai escrever igual a ele, né? Você vai escrever igual a você.
só que ele te mostrou um outro modo. E assim, cada autor que a gente conhece. Perfeito, então fica a dica aí para o pessoal continuar cultivando os hábitos de leitura. Aproveito para agradecer a participação de cada um. E a você, Marcela, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, foi super legal o nosso papo. Obrigada a vocês, e sempre que quiserem falar sobre literatura, podem me chamar. Perfeito, com certeza. Pessoal, o nosso bate-papo encerra aqui, mas vocês podem acessá-lo novamente no nosso canal do YouTube, em TV Câmara Jacareí. Então a gente fica por aqui e até a próxima. Muito bom ver a opinião do povo e de uma profissional da área sobre literatura, não é mesmo? E galera, infelizmente, nosso episódio se encerra por aqui. Mas não fique chateado, ainda teremos um ano inteiro pela frente e você pode rever este episódio e outros no nosso canal do YouTube, @TV Câmara Jacareí. Eu fico por aqui e te vejo na próxima. Valeu!